Como eu tinha dito anteriormente, hoje o PET Economia vai realizar uma palestra junto com o professor Daniel Cacheta sobre economia ecológica e pandemia, né? O tema, na verdade, é pandemia, coronavírus, meio ambiente e economia. Eu vou esperar o Daniel Cacheta entrar para apresentar ele e iniciar a nossa palestra. E diante da situação atual, nós estamos efetuando as nossas atividades de maneira online, diante da situação. E algumas vamos ter atividades futuras que vão ser efetuadas da mesma maneira. Olá, tudo bem? Olá, professor, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, eu vou te apresentar para o pessoal e peraí que eu vou. Agora um momentinho, eu vou tirar os comentários para não ficar aparecendo. Bom, eu vou te apresentar para o pessoal. Então, você é o nosso professor convidado. Ele faz parte do corpo docente da UFO. Ele possui doutorado na Unicamp com período de sanduíche na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, e pós-doc na Flinders University. E suas pesquisas têm ênfase na economia ecológica, o que tem super a ver com a nossa palestra de hoje. E atualmente é, é presidente da Ecoeco. Agora, depois eu vou fazer agora vamos fazer ir para a palestra e depois eu vou fazer algumas perguntinhas para você, ok? E agora eu vou passar a palavra para o professor Daniel. Professor Daniel, por favor, pode começar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, o professor Daniel entrou e eu vou convidar ele agora para a live para ele é, iniciar a palestra. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado aí pelas pessoas que estão nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado ao professor Guilherme, que é o tutor do PET. Eu gostaria de parabenizar vocês, tá, por essa iniciativa, dessas conversas durante esse período, tá? E dizer que nós, professores, estamos com saudade de vocês. A gente está ansioso também para voltar a, não ao normal exatamente, mas a uma situação próxima do que era o normal, né? Mas a gente está fazendo as nossas coisas aqui, continuando com as nossas pesquisas, assim como vocês também continuam com o trabalho de vocês. Bem, a nossa conversa de hoje vai ser sobre coronavírus, economia e meio ambiente, né? Bom, e alguém perguntou aí nos comentários, eu vi rapidamente se vai ter slide. Eu tinha preparado algumas anotações aqui para me guiar nessa conversa, depois eu posso compartilhar com vocês. Depois eu mando para você, Giovana, depois você pode compartilhar com as pessoas, tá bom? Beleza. Bem, é o seguinte, pessoal, eu quero propor a vocês que a nossa conversa aqui, ela seja dividida em três momentos, tá? No primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre o cenário ambiental no Brasil anterior à pandemia. Então, nesse primeiro momento aqui, vamos fazer um esforço de esquecer um pouco que nós estamos passando pela pandemia para nós refletirmos um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, supondo um cenário irreal, obviamente, de que não há pandemia, tá? Depois, num segundo momento, eu gostaria de falar um pouco sobre as interfaces, sobre os links entre a pandemia da Covid-19, meio ambiente e economia. Esse seria o segundo momento da conversa. O terceiro momento da conversa, nós vamos falar um pouco sobre o que será do debate sobre sustentabilidade no pós-pandemia, tá certo?
Então, nós vamos seguir essa trajetória aqui ao longo dessa nossa conversa, esses 3 momentos distintos. Então, vamos lá. No primeiro momento, nós vamos falar, então, sobre o cenário anterior à pandemia no Brasil, o cenário ambiental. Veja bem, pessoal, aqueles que já tiveram aula comigo ou que já me ouviram falar em outros lugares, né, certamente já me ouviram dizer que nós estamos vivendo no Brasil, pelo menos desde 2012, um momento de enfraquecimento constante da nossa institucionalidade ambiental. Tá? E por que eu falo desde 2012? Tá? É porque em 2012, duas coisas aconteceram em 2012, talvez que seja um marco. Em primeiro lugar, foi o ano em que nós fizemos a reforma no nosso Código Florestal. Né? Então, o nosso novo Código Florestal está em vigor desde 2012 e houve uma série de retrocessos nessa modificação do Código Florestal, inclusive, né, algumas ações de inconstitucionalidade foram, inclusive, levantadas e estão em questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Em 2012 também, aconteceu outra coisa, que foi o ano em que nós interrompemos uma série de reduções no desmatamento da Amazônia. Como vocês sabem, né, o desmatamento da Amazônia teve uma redução importante, principalmente entre os anos 2004 e 2012, e a partir de 2012 nós retomamos a trajetória ascendente do desmatamento da Amazônia. Então, pelo menos desde este ano, já está completando 8 anos agora, nós estamos num processo de enfraquecimento, né, ou desmonte da institucionalidade ambiental no Brasil. Tá? Esse processo assume um novo patamar e uma nova taxa de crescimento, coloquemos dessa forma, com a ascensão do governo Bolsonaro. Né? Vocês acompanharam ao longo de 2019, estão acompanhando agora também no início de 2020, tá? Alguns resultados muito negativos na área ambiental. Eu vou citar aqui alguns, por exemplo. O desmatamento da Amazônia, ele cresceu 29,5% entre agosto de 2018 e julho de 2019 em relação a agosto de 2017 e julho de 2018. Mas aí você me fala o seguinte, mas essa taxa de crescimento pegou só alguns meses do governo Bolsonaro. Tá? Mas nós já temos dados, né, provisórios ainda, de que o desmatamento da Amazônia entre agosto de 2019 e o início desse ano, ele quase dobrou em relação ao mesmo período anterior, do ano anterior. Então, quer dizer, nós podemos chegar à conclusão de que o desmatamento da Amazônia, sem sombra de dúvida, no governo Bolsonaro, atinge um novo patamar de aceleração. Tá? Isso sem sombra de dúvida alguma. Vocês acompanharam também no segundo semestre do ano passado a questão das queimadas da Amazônia. Tá? O número mais atualizado que eu tenho foi de que os focos de calor na Amazônia no ano de 2019 foram 81% maiores do que a média entre 2011 e 2018. Ou seja, novamente nós temos também mais um resultado muito negativo. E isso era mais ou menos esperado, por quê? Ora, porque se você aumenta o desmatamento no primeiro semestre do ano, quando você chega na estação seca, né, o pessoal tem que botar fogo para limpar o terreno. Né? E é exatamente isso que nós estamos temendo agora. O que vai acontecer? Né? O desmatamento acumulado em 2019, tudo aquilo que ainda não foi queimado, juntamente com o desmatamento do início desse ano, é um indicativo de que a estação do fogo, nesse ano de 2020, será muito maior do que no ano anterior. Né? O dado mais recente que saiu do sistema DETER, do INPE, que é o sistema em que eu meço pontualmente o desmatamento, mostra que no primeiro trimestre desse ano, de 2020,
o desmatamento da Amazônia foi 51% maior do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, entre os meses de janeiro e março de 2020, o desmatamento foi 51% maior do que os meses de janeiro a março em 2019. Aliado a isso, vocês também acompanharam as notícias, né, das tentativas do governo de desarticular completamente o Fundo da Amazônia, né, alterar a governança do Fundo da Amazônia, acusando, por exemplo, de má gestão dos recursos, sendo que a auditoria do governo alemão e do governo norueguês não apontaram nenhuma irregularidade. Ou seja, você vê a intenção que o governo tem de desarticular, de desmantelar a governança do Fundo da Amazônia, com o objetivo claro de enfraquecê-lo para depois fortalecer a narrativa de que ele não serve para nada. Tá? No início desse ano, de 2020, nós tivemos a edição da medida provisória 910, que é a MP da grilagem. Né? Não sei se vocês acompanharam. Essa MP ela perde a validade na próxima terça-feira, dia 19 de maio. Na terça-feira dessa semana, no dia 12 de maio, ela não entrou em votação no Parlamento Brasileiro, isto é, isso é sinal de que ela vai caducar. Mas isso não significa de que nós nos livramos desse assunto da MP da grilagem, porque muito provavelmente ela vai reentrar na pauta do Parlamento Brasileiro como projeto de lei. E veja só, Giovana, o tanto que é perigoso isso, porque o governo brasileiro ele tinha a intenção de tratar de um assunto tão delicado e tão complexo como é a regularização fundiária no Brasil, por meio de uma medida provisória. Isso é algo extremamente antidemocrático. Por quê? Porque quando você fala em regularização fundiária, você está tratando de regularização do patrimônio da União. Isso não pode ser feito sem uma discussão ampla, sem uma discussão aberta, e o governo queria tratar isso por meio de medida provisória. Além disso, também um fato grave que aconteceu esse ano foi de que o governo decretou, né, fez um decreto, eu não me lembro o nome agora, anistiando alguns produtores no bioma Mata Atlântica, anistiando aqueles que desmataram até 2008. Né? Segundo esse decreto agora que o Ricardo Salles publicou, esses produtores, né, seriam anistiados, seriam perdoados. Tá? Mas esse decreto está sob questionamento do Ministério Público, etc, etc. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque eu acho que antes de nós discutirmos a relação meio ambiente, coronavírus, pandemia e economia, nós temos que ter muito claro qual que é o contexto que nós estamos vivendo. E o contexto que nós estamos vivendo é de um completo desprezo pelas causas ambientais do nosso país. Né? Isso tudo fortalecido por uma narrativa oficial do governo, segundo a qual o desenvolvimento brasileiro requer a retirada da cobertura florestal, da cobertura original dos nossos biomas, principalmente da Amazônia. Tá? E esse é um discurso extremamente falacioso. Por quê? Porque nós temos argumentos que desmontam essa tese. Né? Eu vou citar pelo menos dois deles. Né? Em primeiro lugar, é uma prova cabal de que o crescimento do PIB brasileiro não depende do desmatamento. Tá? Entre 2004 e 2012, conforme nós falamos agora há pouco, tá? O PIB brasileiro cresceu, nós estávamos num período de crescimento econômico, ao mesmo tempo que o desmatamento da Amazônia caiu. Tá? Então não há essa relação entre o que eu preciso desmatar para eu crescer. Muito pelo contrário. O que aconteceu entre 2004 e 2012 no Brasil é a prova cabal de que eu posso crescer o PIB sem desmatar uma árvore na Amazônia. Tá? Então esse seria o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: é barato controlar o desmatamento da Amazônia no Brasil.
relativamente barato. Por que eu falo isso? Porque o controle do desmatamento no Brasil passa por uma política de comando e controle bem organizada, bem articulada com a Polícia Federal, com o IBAMA, né? E isso não é custoso, isso é relativamente barato. Tá? O Instituto Escolha, eu não vou me lembrar o número aqui agora, fez um estudo muito interessante dizendo o seguinte, olha, se nós resolvêssemos parar o desmatamento, hoje no Brasil, zerar o desmatamento, quanto que isso custaria em termos de porcentagem do PIB? Eu não lembro o número exato. Eu lembro que esse número é inferior a 5%. Depois eu até posso compartilhar esse trabalho com vocês. Então veja, o custo de conter o desmatamento no Brasil é um custo econômico relativamente baixo. É um custo político alto, no sentido de que as autoridades políticas devem estar comprometidas com esse objetivo de controlar o desmatamento. Bom, então veja bem, pessoal, nesse primeiro momento aqui, né, da minha fala, eu quero apenas lembrar o seguinte, qual que é o contexto que nós estamos vivendo? Alguém colocou aí no chat, eu vi rapidamente, é um contexto de balbúrdia, exatamente. É um contexto de balbúrdia na área ambiental, porque o governo não elegeu isso como uma prioridade, muito pelo contrário. Né? As pessoas que nos governam ainda têm uma mentalidade presa ao período da Guerra Fria. Né? Então, a gente fica muito triste com essa situação, porque é o seguinte, como é que nós vamos pensar o Brasil no pós-2020, pós-Covid, sendo que os nossos líderes pensam o mundo de hoje de acordo com os parâmetros da Guerra Fria? Isso é uma coisa um pouco assustadora, tá? Mas eu não vou me alongar nesse assunto. Eu só quero dizer o seguinte, mesmo se nós não tivéssemos pandemia, se nós não tivéssemos a Covid-19, nós estaríamos, de fato, numa situação muito ruim do ponto de vista ambiental, por tudo isso que nós falamos agora. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem, Giovana? Sim, eu estou ouvindo bem. Tá bom. Então vamos agora para o segundo momento dessa nossa conversa, que é falar um pouco sobre pandemia, meio ambiente e economia. Bom, então nós já estamos nessa situação preocupante, da qual eu falei na primeira parte da fala, né? E chegamos em 2020, e 2020 é um ano que nos pega de surpresa, porque nós temos algo que nunca mais, que a gente não esperava. E era algo que a gente também, que a gente não sabe como lidar, porque a última pandemia que nós tivemos nessa proporção foi no início do século passado. Tá? E a gente não sabe muito bem como a gente se comporta agora. Tá? E os especialistas dizem o seguinte, essa pandemia, ela nos atinge, 2020, no ano mais importante, talvez, da história da humanidade. Por quê? Porque esse ano de 2020 seria o ano em que nós faríamos uma absoluta, né, ou nós deveríamos fazer uma absoluta inflexão do ponto de vista das emissões, do cuidado do meio ambiente, etc, etc. Mas vamos falar sobre isso depois. Bom, quando eu falo dessa relação, dessa tríade, né, pandemia, meio ambiente e economia, eu primeiramente gostaria de convidar vocês a ter uma visão um pouco mais alargada da trajetória humana, né, do nosso planeta. Né? Bom, e essa trajetória, ela começa com o que nós chamamos de processo civilizador humano. Tá? O que eu estou chamando de processo civilizador humano? Eu estou chamando o período que vai da ascensão da sociedade agrícola, né, com o início da agricultura, a revolução do Neolítico, até os dias atuais. Isso dá algo como 12 mil anos. Né?
Então, o que aconteceu com a humanidade nesses 12 milênios aí de processo civilizador humano? Ora, nós passamos de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial, certo? E uma coisa que não mudou nesses 12 mil anos e não vai mudar é a nossa dependência com relação ao meio ambiente. Tá? Porque, veja bem, Giovana, se nós começarmos a pensar o seguinte, olha, o que de fato propiciou, né, o advento das sociedades agrícolas? Você acha que foi um estalo e de um dia para o outro o homem aprendeu a cultivar o seu próprio alimento? Não. Isso foi um processo que foi viabilizado pela estabilidade climática. Tá certo? Então, a estabilidade climática do planeta Terra, há 12 mil anos atrás, propiciou o início ou o advento do processo civilizador humano. Tá certo? Agora, o que nos preocupa é que essa estabilidade climática que permitiu o início do processo civilizador humano, parece que ela está se perdendo. Nós estamos caminhando rapidamente para uma situação de instabilidade climática. Tá certo? E, nesse meio tempo, aparece uma pandemia, né, do coronavírus, e que nos pega todo mundo de surpresa. E nessa pandemia, os assuntos protagonistas, né, são economia e saúde. São assuntos extremamente importantes, tá? Por quê? Porque junto com a crise sanitária da pandemia, veio a reboque também uma crise econômica. E essa crise econômica, ela ocorreria de qualquer maneira, porque, veja bem, suponhamos que nós estivéssemos num cenário de pandemia e que não fosse necessário fazer algum tipo de distanciamento social, etc. Mesmo assim, ia ter alguma crise econômica, porque nós teríamos que realocar investimentos para a saúde, proteger a vida das pessoas, etc. Essa crise econômica, ela é exacerbada pela necessidade peremptória, diga-se de passagem, de se fazer distanciamento social, ao contrário da narrativa oficial. Tá? Então, a crise sanitária trouxe a reboque uma crise econômica, e no Brasil a gente sempre consegue se superar porque nós adicionamos uma terceira crise, que é a crise política. E essa crise política, ela não dá sinais de arrefecimento, muito pelo contrário. A crise política pela qual nós estamos passando dá cada vez mais sinais de recrudescimento, não de arrefecimento. Vocês viram agora pela manhã, eu não consegui ler nada sobre isso, porque eu estava participando de uma outra reunião, mas vocês viram de manhã agora a notícia de que o ministro da Saúde se demitiu. Tá? Eu não consegui ler nenhuma análise sobre esse acontecimento, eu só vi a notícia, mas a minha percepção inicial é de que é um acontecimento da mais alta gravidade, porque mostra exatamente a desarticulação dos nossos líderes políticos para tratar essa crise tripla, né? Uma crise econômica, uma crise sanitária, perdão, em primeiro lugar, acompanhada de uma crise econômica e, por fim, de uma crise política. Né? Então, e veja, e também acompanhada de uma crise ambiental. Por que não? Porque, por tudo isso que eu falei anteriormente, isso nos leva a crer também que nós estamos numa crise ambiental também. Então, não é uma crise tríplice, uma crise tripla, talvez uma crise quádrupla, que você junta saúde, economia, a desarticulação política dos nossos líderes e adicionada a isso, a crise ambiental pela qual nós estamos passando. Tá? Mas, Giovana, eu queria chamar a atenção pelo fato o seguinte, né? Essa pandemia, ela não eu vou usar aqui uma expressão que o Ricardo Abramovay gosta muito, ela não é um raio do céu, no sentido de que ela pegou todo mundo de surpresa e de que ela era totalmente inesperada. Não.
Ah, você já deve isso, é verdade. Estão me ouvindo? Oi, Giovana, tá ouvindo? tô ouvindo. Tá me ouvindo? Professor? Agora eu estou. Oi? Tá falhando, professor? Não, eu tô te ouvindo aqui um pouco ruim, mas tô te ouvindo. Ah, tá bom. Vou falar mais alto. Então, beleza, eu vou continuar aqui. O que eu estava dizendo, Giovana, é o seguinte: essa crise, a pandemia, ela não é um raio azul no céu, no sentido de que ela é completamente inesperada. Tá? Por que eu falo isso? Porque o próprio Bill Gates, né, num TED de 2015, ele tinha nos alertado sobre a possibilidade de surgimento de uma nova pandemia, de uma gripe global que ameaçaria a humanidade. Tá? Em outubro de 2019, a própria Organização Mundial da Saúde ela lança um documento em que ela diz de maneira muito explícita, depois eu posso até encaminhar esse documento para vocês, de que não era uma questão se pudesse acontecer, era uma questão de quando e como ia acontecer o surgimento de uma nova pandemia. Além disso, ontem eu estava preparando aqui a nossa conversa, ô Giovana, e eu achei um artigo interessantíssimo de 2018, eu posso até encaminhar para vocês, de uma professora da Universidade de Varsóvia, na Polônia. É um artigo chamado Morcegos, Coronavírus e Desmatamento. Ou seja, nesse artigo, publicado em abril de 2018, essa professora da Universidade de Varsóvia, na Polônia, juntamente com outros pesquisadores, publicaram um artigo que dizia claramente que uma próxima pandemia poderia surgir no Sudeste Asiático, né? E que essa pandemia provavelmente viria de morcegos. Né? Um dado interessante que tem nesse artigo e que eu não sabia é o seguinte: existem pelo menos 3.204 tipos de vírus que circulam entre os morcegos. Tá? E dentre todos os vírus que são hospedados, coloquemos dessa forma, pelos morcegos, 31% deles são do tipo coronavírus. Tá? E um coronavírus, um tipo de coronavírus, pular para o homem, né, isso já tinha acontecido e voltou a acontecer novamente. E nesse artigo de 2018, esses professores ou esses pesquisadores estavam fazendo a correlação entre desmatamento e o surgimento de doenças infecciosas, a pandemia. Tá? Então, o que acontece? Né? Eu não estou aqui elegendo o morcego como uma espécie. Espera aí, só um pouquinho. Eu não estou aqui elegendo o morcego como uma espécie inimiga da humanidade. Muito pelo contrário. Os morcegos, eles são espécies extremamente úteis para a humanidade no sentido de que eles são polinizadores. Eles polinizam os cultivos humanos, tá certo? Então, antes que a gente declare guerra aos morcegos, a gente tem que lembrar disso. Os morcegos são espécies úteis à humanidade porque eles prestam o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. E um desses serviços ecossistêmicos é a chamada polinização. O que está acontecendo? O desmatamento, né, ele nos está aproximando a civilização humana cada vez mais, né, desses vírus que circulam de maneira inofensiva entre as espécies selvagens. Tá certo?
Então, veja bem, quando a agricultura humana avança, nós colocamos, por exemplo, os rebanhos domesticados, como, por exemplo, os porcos, o próprio gado, etc., muito próximo ao morcego. Então, o morcego entra em interação com essas espécies, e depois nós vamos nos alimentar dos porcos, nós vamos nos alimentar do gado, etc. É aí que ocorre, então, a transferência, né, dos vírus que circulam dos morcegos ou de outras espécies para o homem. Ou seja, a causa primária é a antropização dos ambientes. Tá certo? Então, nesse artigo de 2018, está muito clara essa correlação entre o surgimento de pandemias e o desmatamento. Né? Tanto é que os especialistas estão dizendo o seguinte, olha, e agora? O que pode acontecer com a nossa Amazônia? Porque, veja bem, é algo intrigante que a ciência ainda não tenha nos dado uma explicação razoável do porquê nunca surgiu uma pandemia vinda da Amazônia. Existem doenças que são endêmicas daquele bioma, como, por exemplo, a malária, como, por exemplo, a leishmaniose, etc. Mas até aqui nós não tivemos o surgimento de uma pandemia vinda da Amazônia. Talvez isso tenha sido sorte até então. Né? O próprio Carlos Nobre, que é o maior climatologista brasileiro, que é presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, ele deu uma live no Valor Econômico na terça-feira passada, e ele estava falando exatamente isso. Nós estamos brincando com fogo na Amazônia. Por quê? Porque nós não sabemos o que pode sair de lá, em termos de vírus. Tá certo? Então, essa perturbação constante dos ecossistemas pode ser algo muito perigoso. Tanto é que eles já estão chamando que nós entramos, o século XXI talvez seja o século das zoonoses. Ou seja, o século em que essas doenças transmitidas por animais sejam cada vez mais frequentes. Tá certo? Um detalhe também que eu não sei se todo mundo sabe, em 2016... naquele caderno que o IPEA publica, chamado Desafios do Desenvolvimento, em 2016, teve um artigo muito interessante de alguns técnicos do IPEA, fazendo a correlação entre desmatamento na Amazônia e malária. Eles chegaram à conclusão de que a cada 1% de desmatamento, a cada 1% adicional de desmatamento, a incidência da malária aumenta em 23%. Isto é, está muito claro para nós até aqui, né, de que existe, sim, um link direto entre antropização dos ambientes, entre desmatamento, entre perda de florestas tropicais e o aparecimento de zoonoses que podem se tornar pandemias como agora desse novo coronavírus. Né? Bom, essa pandemia também, Giovana, ela nos leva a pensar também em outro assunto que demanda cada vez mais discussão, que é o assunto sobre riscos existenciais da humanidade. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de discussão, mas o que são os riscos existenciais? Por exemplo, a queda de um meteoro, né? Um vulcão, são todos riscos existenciais, mas riscos naturais, que são prováveis de acontecer, mas eles não nos preocupam tanto quanto os riscos existenciais provocados pelo próprio homem. Quais são esses riscos existenciais? São pelo menos 3. O mais direto dele é uma guerra nuclear. O segundo risco existencial seria a emergência climática. O terceiro risco existencial seriam as pandemias, as zoonoses. E eu adicionaria, aliás, tem mais um risco existencial, que é o risco da inteligência artificial. Tá? Então, muitas instituições na Europa, por exemplo, estão discutindo essa questão dos riscos existenciais.
né? E perceba você que dentre esses 4 que eu falei aqui, Giovana, quais são esses 4, novamente? Guerra nuclear, emergência climática, a inteligência artificial e pandemias, pelo menos 2 deles, que são emergência climática e pandemias, estão diretamente relacionados ao meio ambiente. Né? Nós sabemos, nós acabamos de falar aqui a relação entre desmatamento e pandemia, e do ponto de vista da emergência climática, nós sabemos que quanto maior a emissão de gases de efeito estufa, maior seria, ou mais grave seria essa emergência, essa mudança do clima. Tá? Ou seja, vou concluir essa minha segunda parte e ir para a terceira e a parte final da nossa conversa. Tá? Qual que é a conclusão de tudo isso que nós falamos nessa segunda parte? A conclusão é de que essa pandemia, ela mostra de maneira muito clara o quanto a relação homem-natureza, ela se tornou doentia. Tá? Isto é, existe, concluindo aqui a segunda parte, não sei se todo mundo já ouviu, existe um biólogo britânico chamado James Lovelock, que ele fala muito sobre a hipótese de Gaia. Né? O que é a hipótese de Gaia? A Gaia seria um ser vivo. Né? Ou seja, o planeta Terra seria um ser vivo. E esse ser vivo, ele pode reagir de maneira brusca às intervenções ou às intervenções que a humanidade vem fazendo no planeta Terra. Né? Então, talvez essa pandemia seja um sinal de Gaia, seja a vingança de Gaia. Né? Tem até um livro do James Lovelock, que foi publicado, eu não me lembro, no início de 2010, se não me engano, que chama-se justamente isso, a vingança de Gaia. Tá? Bom, então essa é a minha conclusão da segunda parte. Qual que é a conclusão? A pandemia, né, ela está nos mostrando de maneira muito clara que a relação entre homem e natureza, ela se transformou numa relação doentia. E que nós precisamos urgentemente corrigir a rota dessa relação. Aí eu vou para a terceira parte da minha fala. Na terceira parte da minha fala, Giovana, eu quero falar um pouco sobre como é que será o debate sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade no pós-Covid-19. Tá certo? Bom, antes de falar exatamente sobre isso, eu queria relembrar o que o André Lara Rezende, ele falou num livro dele e me marcou muito. Ele falou assim, olha, qualquer acadêmico bem informado, ele sabe que fazer previsão é algo completamente arriscado, né? Porque o futuro é completamente incerto e o futuro também é algo muito complexo. Tá? Mas a nossa função, então, ela se resume a mapear o espectro das possibilidades. Então, veja, o que nós estamos fazendo aqui é mapear o espectro das possibilidades do que pode acontecer. Tá certo? Bom, e nesse ponto, muita gente, muitas lives, o pessoal tem falado assim, ó, o mundo não será o mesmo após a pandemia. A gente já ouviu essa frase muitas e muitas vezes, etc. E eu me pergunto, será que não vai ser o mesmo? Mesmo? Né? Porque, veja bem, quais são os sinais de efetiva mudança? Né? Porque, veja bem, um sinal de que as coisas podem não mudar ou ter uma rota diferente é que no mês de março, a China abriu mais usinas a carvão do que todo o ano de 2019. Ou seja, esses países, grandes países, ainda estão apostando na energia fóssil, aparentemente. Tá? E outra coisa, para nós discutirmos qual que vai ser o futuro do mundo, a gente tem que levar em consideração
o que pode acontecer na eleição dos Estados Unidos de novembro. Imagina se o Donald Trump conseguisse reeleger. Com toda essa narrativa anti-acordo de Paris, etc, etc. Né? Então, veja, a Europa parece que está caminhando para um futuro um pouco mais sustentável, para um New Green Deal, um novo acordo verde, que eles chamam. Tá? A China ainda não está muito claro qual que é a trajetória que eles vão seguir, porque ao mesmo tempo em que os chineses são... A China é a principal nação onde a taxa de crescimento de energias renováveis é maior, mas ao mesmo tempo eles são um grande usuário de energia fóssil, e o exemplo das usinas a carvão que eu disse agora há pouco é sintomático. Tá? E os Estados Unidos também a gente tem, se continuar como está, ou seja, se o Donald Trump se reeleger em novembro, eu vejo como muito pouco provável uma mudança de rumo significativa no desenvolvimento global. Tá? Agora, se o Joe Biden, de certa maneira, conseguir derrotar o Donald Trump, aí vai ser um pouco mais alvissareiro. Por quê? Porque eles podem levar um pouco mais a sério o Acordo de Paris. Tá certo? Então, esse debate de sustentabilidade, ele, no pós-Covid-19, ele não pode estar desconectado de uma análise da geopolítica mundial. Tá certo? Principalmente esses três grandes atores, que são a China, a Europa e os Estados Unidos. Tá certo? Outra coisa que eu vou lembrar aqui também é o seguinte, né? A principal reunião, a primeira reunião da ONU, lá em 1972, para tratar dessas questões ambientais, ela acontece num período em que o Brasil estava vivendo seu milagre econômico. Né? E qual que foi a receptividade brasileira com relação a esse relatório? Né? Foi uma receptividade muito frágil. Né? Novamente, por exemplo, se vocês se lembram, lá em Joanesburgo, no ano de 2002, nós tivemos a chamada Rio+10. Naquele ano, os resultados de Joanesburgo foram muito tímidos, porque qual que era a prioridade geopolítica daquele ano? Era combater o terrorismo, porque a gente tinha acabado de viver o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2001. Tá certo? Em 2009, nós tivemos lá a COP21 em Copenhague. Naquele ano, em 2009, houve grande expectativa de que nós haveríamos de ter um novo substituto do protocolo de Kyoto lá em Copenhague. Aconteceu isso? Não. Por quê? Porque em 2009, qual que era a prioridade geopolítica? Era recuperar-se da crise de 2008. Né? Então, os exemplos que nós temos, Giovana, até aqui, nos mostram que, quando a prioridade é outra, o debate ambiental fica escanteado. Tá? Então, a pergunta que nós temos que fazer agora é: será que o debate ambiental vai ficar mais uma vez escanteado? Pode ser que sim, como das outras vezes, e pode ser que não. Por quê? O que é diferente agora? O diferente agora é que a emergência climática, a questão climática, ela entrou num patamar de urgência tão grande que ela vai nos exigir algum tipo de mudança de rota. Tá certo? Só um parênteses aqui, pessoal. Né? Lembrando o seguinte, que a pandemia agora, Giovana, ela está nos exigindo algum tipo de confinamento social, de distanciamento social. Você já pensou também que a mudança climática pode nos impor isso, confinamento social? No seguinte sentido, a temperatura da Terra pode atingir um nível tal de que para a vida humana é impossível viver sem um ambiente climatizado. Ou seja, então o que eu estou chamando a atenção? Assim como a pandemia, essa e as outras que podem vir por aí, elas podem nos impor a necessidade de ficar fora de circulação, a emergência climática também pode
fazer a mesma coisa, porque ela pode nos exigir, nos impor a sobrevivência em ambientes climatizados. Ela pode restringir a nossa movimentação. Então, veja, né, não é uma questão de escolha da humanidade. Tá? Nós temos que ir para um sistema mais sustentável, conforme os europeus estão falando. Ou seja, investir, né, a recuperação econômica, ou a reestruturação, eu não gosto muito dessa palavra recuperação, ou nem retomada econômica, porque isso dá a entender de que nós estamos resgatando um ponto de onde nós paramos. Na verdade, o mais correto seria falar em reestruturação econômica. Como é que nós vamos reestruturar nossas economias após a pandemia, né? Bom, eu não tenho a resposta para isso. Eu tenho algumas diretrizes. E uma delas seria o seguinte: qualquer atividade econômica que deve ser fomentada no futuro, ela não deve estimular a ressurgência ou o aparecimento de novas pandemias. Isto é, nenhuma atividade econômica ela deve fomentar o desaparecimento da cobertura vegetal, né? E aí entram políticas contra a emergência climática, porque, como você sabe, quanto mais a gente avançar, quanto mais a gente deixar a questão do clima descontrolada, mais vai agravar o problema do desmatamento, né? A floresta amazônica, por exemplo, ela pode entrar num processo de savanização. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, né, menor é a capacidade de a própria floresta se recuperar, dela sobreviver. Então, a questão climática é urgente, né? E um último ponto que eu queria falar é o seguinte: ainda dentro dessa questão da reestruturação econômica, eu acho que talvez, Giovana, esse seja um período em que nós podemos ser muito audaciosos, nós, economistas e cientistas, né? De fazer uma ampla reflexão a respeito da teoria econômica, tá certo? Então, por que não, né? Eu e alguns outros colegas, nós escrevemos um artigo que foi aceito agora para ser apresentado no Congresso da Sociedade de Economia Política, que seria agora em junho, mas foi adiado para o fim do ano, né? E nesse artigo a gente propõe, né, a gente começar a pensar no que nós estamos chamando de microeconomia ecológica e macroeconomia ecológica. Por que eu estou falando em microecológica e macroecológica? Porque esses dois seriam os dois principais sub-ramos, digamos, da ciência econômica. E o que seria uma microecológica e uma macroecológica? A microecológica seria uma disciplina que estivesse apoiada, por exemplo, nos princípios da chamada ecologia industrial, que já é uma disciplina consolidada. Então, a microeconomia ecológica deveria beber das fontes da chamada ecologia industrial, até porque as inspirações teóricas são comuns, né? Nos princípios da chamada economia regenerativa e economia circular, e da chamada bioeconomia, né? A palavra que está na moda agora é bioeconomia. O que seria uma bioeconomia? Seria uma engrenagem econômica que não estivesse fundamentada na matriz fóssil. Ela seria uma matriz econômica fundamentada, uma engrenagem econômica fundamentada na biomassa e na biodiversidade. Tá? E o Brasil tem um enorme potencial dentro da bioeconomia. Por quê? Porque nós somos detentores de grande parte da maior floresta tropical do mundo. Né? Nós somos um dos poucos países considerados megadiversos no mundo. Tá? Então, de um lado, a microecológica. Tá? E de outro lado, a chamada macroeconomia ecológica ou macroecológica. O que seria a macroeconomia ecológica? Ela seria uma estrutura analítica, né, pensada para gerir o sistema econômico, mas que ela não tivesse um único objetivo exclusivo de crescimento econômico.
né? Porque, veja bem, a atual gestão macroeconômica, não só do Brasil, mas de qualquer país do mundo, é o seguinte, tá? O país ele tem que perseguir o chamado crescimento econômico, aumento do PIB. E se ele não, e se o desempenho econômico for fraco, etc., esse país se torna de alguma forma inviável do ponto de vista social, do ponto de vista político. E a gente teve exemplo, né? 2015, 2016, nós tivemos uma queda superior a 7% do PIB nos 2 anos, né? O Brasil mergulha numa crise econômica, uma crise social, né? Agora também que estão prevendo aí uma queda de 4,7% de acordo com as estimativas oficiais no PIB, e nós vamos entrar numa crise social. Ou seja, o atual sistema é pensado de forma a depender única e exclusivamente do seu próprio crescimento econômico. Isto é, a prosperidade do sistema está ligada a crescimento. E numa macroeconomia ecológica, não é que o crescimento não é importante. Ele continua sendo importante, mas ele não é exclusivamente um único objetivo. Tá certo? E é claro que nós temos que diferenciar entre países ricos, desenvolvidos, e países pobres, né? Eu não sou louco, eu não sou nenhum alienígena de vir falar aqui, os países pobres ou em desenvolvimento, eles devem abrir mão do seu crescimento. Não, eu não estou dizendo isso. Só que aquele crescimento econômico do século XX, que nós conhecemos, ele não é mais possível, né? Vou te mostrar um exemplo, né? Na minha opinião e na opinião de... Oi? Um minutinho, eu vou ter que encerrar essa live, aí vamos pausar no exemplo, porque já vai dar 60 minutos. E o tempo limite é 60 minutos. Aí eu vou encerrar essa e começar outra, aí a gente já inicia no exemplo. Pode ser? Pode. Então, perdão aí pela interrupção, mas vamos continuar aqui, né? Então, vou só terminar o meu raciocínio aqui. O que eu estava falando, o que a gente entende por uma macroeconomia ecológica? Uma macroeconomia ecológica seria uma estrutura analítica de gestão macroeconômica em que essa gestão estaria condicionada pelos limites ecossistêmicos, tá certo? E nessa estrutura analítica, o único objetivo, o objetivo exclusivo não deve ser o crescimento econômico. O crescimento econômico continua sendo importante para os países que ainda precisam crescer do ponto de vista econômico, mas um crescimento qualitativamente diferente daquele que nós conhecemos, né? E eu estava citando um exemplo de um setor que eu acho que ele deve ser completamente repensado, que é o setor de mobilidade, né? A economia do automóvel. Na minha opinião, essa pandemia ela está nos dando sinais de que a humanidade ela vai ter que repensar os seus padrões de mobilidade, tá certo? E a economia do automóvel ela está chegando próxima a seu fim, tá certo? Então, não faz mais sentido, né, nós entupirmos as nossas cidades de carros, etc, etc. Se vai haver essa transição, ou quão demorada essa transição vai ser, eu não sei. O fato é que nós vamos ter que fazer essa transição, tá certo? Outro setor econômico que nós devemos, principalmente aqui no Brasil, nós devemos prestar muita atenção é o setor de saneamento, tá certo? É inadmissível um país como o Brasil ter as taxas vergonhosas que nós temos de gente que ainda não tem acesso à água tratada, à água encanada, a esgoto, etc. Né? Então, né, veja você, Giovana, o quão perverso, né, são os nossos líderes atuais. Veja, ao invés de nós estarmos pensando em planos de ação, tipo um pacto nacional pelo saneamento básico, tá certo? Que vai proteger vidas, que está totalmente relacionado com a saúde das pessoas. O próprio professor Sayane trabalha muito com a relação entre doenças e saneamento, né? A gente vê os nossos líderes tentando se manter no poder.
ao invés de pensar nisso, tá certo? Então, eu já vou encerrando aqui a minha participação dizendo o seguinte, olha, qual que é a conclusão dessa minha da terceira parte da conversa? Nós temos que pensar e ser audaciosos nesse momento e refletir toda a estrutura da teoria econômica. E eu vou ser mais audacioso ainda, conforme eu fui naquele artigo que vai ser apresentado na CEP, é o seguinte, por que não começar a pensar numa microecológica e numa macroeconomia ecológica? Tá certo? Claro que essa microecológica e essa macroecológica, Giovana, seriam ferramentas de gestão de um objetivo maior. Qual que é o objetivo maior? De desenvolvimento. O que é desenvolvimento para nós? Tá certo? E, terminando mesmo, eu só quero deixar uma coisa bem clara. Ao longo de todo o século XX, nós conectamos a ideia de progresso e de prosperidade à afluência material. Tá certo? Isso é uma característica da civilização industrial. Tá certo? Talvez seja o momento de nós repensar o que é progresso, o que é prosperidade, tá? E é possível atingir progresso e prosperidade, tá? Sem crescimento econômico? Essa é a grande questão. Tá? Então, eu encerro por aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar, por essa oportunidade. Muito obrigado às pessoas que acompanharam aí a transmissão, né? Desculpe aí pelos problemas técnicos que vocês não podem me ver, mas eu espero que vocês tenham me ouvido bem e eu estou disponível a responder perguntas aqui, se for o caso, tá bom? Bom, professor, muito obrigada pela sua participação. Eu separei aqui 3 perguntinhas que os petianos fizeram. Eu posso começar? Pode, por favor. Tá. A primeira pergunta, que é do Breno, ele questionou o seguinte: você acredita que a pandemia pode tornar as pessoas mais conscientes de todos os danos, muitas vezes irreparáveis, que elas causam de forma a promover uma mudança de paradigma para uma relação mais cooperativa e harmoniosa com o meio ambiente? Você vai fazer as 3 perguntas ou eu posso responder uma de cada vez? Uma de cada vez, melhor, né? Então, beleza, então. Vamos lá com a pergunta do Breno. Uma coisa que eu não falei durante a minha fala foi o seguinte, né? Giovana, todos nós vimos alguns dados, algumas informações sobre, por exemplo, a redução da poluição nas grandes cidades, né? Em São Paulo, por exemplo, em algumas semanas, a poluição atmosférica caiu drasticamente, né? Reduziu em 50%. Na China, esses dias eu vi uma foto de Beirute, que é uma cidade libanesa, com céu limpo, uma cidade que é vista como uma cidade extremamente poluída, as grandes cidades da China, etc. Então, eu concordo com o Breno e acho que sim, que esses dados, né, essas constatações, elas podem nos ajudar, nos conscientizar do tamanho da pegada humana sobre a Terra, sobre o planeta Terra, né? Então, eu acho que sim, né, que a pandemia pode, de fato, acelerar esse processo de maior aumento na conscientização ecológica. É claro que essa conscientização ela pode não ser generalizada em toda a espécie humana. Por quê? Porque ainda vão continuar, principalmente as pessoas, digamos assim, dos países menos desenvolvidos, né, que elas vão continuar com o discurso, que é legítimo do meu ponto de vista, de querer aumentar o seu padrão de consumo. Tá certo? Mas a pandemia, né, de maneira geral, ela pode contribuir, sim, para esse aumento da conscientização ecológica e também para uma mudança de paradigma. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a gente tem que lembrar de que essa mudança ela não vai vir repentinamente.
tá certo? Ela pode ser um elemento a mais nesse processo, que é um processo longo, mas ela pode contribuir sim. A gente não pode ser ingênuo o suficiente para pensar assim, acabou a pandemia e nós vamos viver as mil maravilhas agora. Não vai acontecer isso. Isso é um processo longo e demorado, inclusive que vai exigir mudanças institucionais importantes na nossa sociedade, na forma como nós nos organizamos. Tá certo? E pegando o gancho, acho que após o fim da a crise financeira de 2008, a poluição aumentou. Você acredita, pelo que você falou, então você acredita que o pós-pandemia, não agora, mas as próximas pandemias provavelmente virão, vai gerar uma conscientização no quesito poluição? Ou porque é uma situação diferente, né? Porque o coronavírus colocou a saúde do planeta em risco. Uhum, uhum. Olha, veja bem, a natureza dessa crise agora, ela é diferente da natureza de 2008. Né? Isso aí, os macroeconomistas, eles podem fazer uma intervenção melhor do que eu nesse ponto aí. Né? Eu só queria lembrar o seguinte, que essa pandemia, perdão, essa recuperação econômica agora, ou a reestruturação econômica no pós-pandemia, Giovana, ela vai ser diferente de todas as demais, no seguinte sentido. Né? Não sei se vocês viram, nessa semana, teve uma cientista da OMS que fala que nos próximos 4 anos esse coronavírus ainda vai representar uma ameaça para a humanidade. Tá? A própria Mônica de Bolle, ela fala o seguinte, olha, se os cientistas estiverem certos e os surtos forem intermitentes, tá certo? A necessidade de restrições econômicas também vai ser intermitente nos próximos anos, ou seja, um abre e fecha nos próximos anos, tá certo? Isso vai fazer com que a recuperação econômica ela seja muito mais lenta e muito mais dolorosa do que as demais, do que as outras, tá certo? E se nós passarmos, provavelmente a gente vai passar, infelizmente, por outras situações de pandemia ou novos surtos da Covid, tá certo? Nós vamos ter que fechar as coisas e a poluição vai diminuir, tá certo? Agora, dizer o seguinte, olha, nós vamos ter uma retomada sustentada da poluição, das emissões, é como eu disse na minha fala, isso ainda não dá para antecipar, porque a gente tem que esperar o que vai acontecer com a China, ou seja, qual o rumo, a trajetória que eles vão tomar, se vai ser mais parecida com os países europeus ou não, né? E principalmente o que vai acontecer com os Estados Unidos. Se o Trump for reeleito, como eu disse, né, pode-se esperar uma retomada vigorosa da poluição das emissões. Né? Por quê? Porque o Donald Trump, como nós sabemos, ele é um negacionista da questão climática. Né? Ou ele faz parte desse grupo. Né? Então, assim, uma resposta exata não dá para dar agora, não dá para antecipar. Isso tudo vai depender de como esses 3 grandes atores, a China, a Europa e os Estados Unidos, vão se comportar a partir do segundo semestre, tá bom? Tá bom. E a terceira pergunta é do Vitor. Você espera quais impactos dentro do mainstream da economia após a superação da crise? Olha, essa é uma pergunta também difícil de responder, porque é o seguinte, como eu falei, na minha terceira parte aí da nossa conversa, eu espero que seja uma oportunidade importante para a gente repensar a teoria econômica. Né? E veja bem, né? Eu já falei do André Lara Rezende, no início do ano, ele publicou um livro chamado Senso e Contrassenso, alguma coisa assim, por uma economia não dogmática. Eu não li o livro, eu li artigos que falam sobre o livro, opiniões sobre o livro, e lá ele está falando exatamente isso, né? Para nós mudarmos, né, um pouco
a reestruturar a teoria econômica. Tá? Eu também não sei se vocês viram, lá em 2000, não lembro se foi em 2018 ou em 2019, quando nós completamos os 500 anos da Reforma Protestante, né? Houve um manifesto de economistas ao redor do mundo dizendo o seguinte: olha, talvez seja o momento ideal para nós fazermos a reforma da teoria econômica. Assim como Martinho Lutero, há 500 anos atrás, fez a reforma da igreja, né, talvez seja o momento de nós fazermos essa reforma. Né? Eu quero crer que sim. Né? Por quê? Porque a grande urgência da questão do clima, ela vai nos impor isso. Tá? Então não é uma questão de adiar mais, é uma questão de vida ou morte para a humanidade. Então nós vamos ter que repensar, sim, os rumos da teoria econômica, né? E tanto economistas mais marginais ou escolas de pensamento mais marginais, como a economia ecológica, já vem falando isso há mais tempo, como economistas mais próximos do mainstream, como o próprio André Lara Rezende no seu livro, né? Falando o seguinte: se bem que ele trata muito mais as questões da teoria monetária, da questão fiscal, etc. Mas esse é um momento importante para fazer essa resposta, e eu espero que os impactos sejam significativos no sentido de dar uma sacudida, né, e exigir novas formas de pensar. É isso. Tem uma pergunta aqui da Tereza Trindade, você gostaria de responder? Ela fez aqui Posso? um comentário. Tá, eu não estou conseguindo ler. Ah, tá. Um artigo recente, o economista Ecologia David Laport declarou a Amazônia ser uma possível fonte de coronavírus, corroborando com sua apresentação. O senhor acredita em uma maior mobilização nacional e internacional? Olha, internacional sim. Eu acredito que vai haver, né? Eu acredito que nacionalmente não. Nacionalmente eu não acredito, em função dos nossos líderes atuais. Tá certo? Porque a narrativa oficial vai ser de que, para nós retomarmos o crescimento econômico, a gente vai destruir tudo, tem que desmatar e tem que ocupar a Amazônia. Então, essa é a narrativa oficial. Então, do ponto de vista nacional, infelizmente, eu não espero essa mobilização. Mas do ponto de vista internacional, sim. Né? E eu quero só, eu acho que ainda está muito prematuro para eu falar sobre isso, mas eu vou falar uma coisa, o seguinte: olha, o pedido de demissão hoje do ministro da Saúde tem um significado simbólico que é que ele explicita, evidencia a completa confusão, a completa desarticulação das nossas autoridades para tratar dessas crises simultâneas que nós estamos vivendo, quais sejam crise sanitária, crise econômica e crise política. Eu acho que a partir disso, né, vai haver uma mobilização das autoridades brasileiras pedindo socorro ou pedindo ajuda às instituições internacionais para algum tipo de mobilização por que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu acho que o que aconteceu hoje de manhã, que foi a demissão, a queda do segundo ministro da Saúde em plena pandemia, é algo de um simbolismo tão grande que eu acho que isso não vai passar incólume. Eu acho que as instituições internacionais, elas, obviamente, que sem ferir a soberania brasileira, mas eu acho que vai haver uma pressão muito grande para que mais ordem seja colocada aqui, né? Para que alguma coisa seja feita. Né? Então, eu acho que a própria SBPC, eu como presidente da EcoEco, né, eu participo da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência. Eu acho que nós vamos nos articular no sentido de fazer isso. Né? Fazer um grande movimento, pedir ajuda às instituições internacionais para dar maior visibilidade ao nosso movimento aqui,
porque do jeito que está indo não dá para continuar. Né? Tá muito desorganizado, está muito confusa a nossa resposta a essas crises. Então, respondendo objetivamente, nacionalmente, eu creio que não, né? Mas eu creio que uma mobilização internacional demandada por instituições nacionais, eu acho que isso pode acontecer, e eu acho que isso vai acontecer num futuro muito, muito próximo. Tá certo? Bom, então posso finalizar a live por aqui? Pode, eu queria mais uma vez agradecer a você, Giovana, ao professor Guilherme, pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de parabenizar todos vocês do PET pelo trabalho que vocês fazem, agradecer as pessoas que nos acompanharam e pedir desculpas mais uma vez por eu não ter podido aparecer. Né? Seria muito mais agradável vocês ouvirem uma pessoa que vocês estão vendo, né? Mas isso não foi possível, não sei por quê. Mas eu agradeço e parabenizo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, nosso PET, agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em fazer parte dessa palestra. Muito obrigada, professor, e a gente espera fazer mais atividades com você futuramente. Tá bom, então. Um abraço, estou à tua disposição. Tchau. Obrigada, tchau. Vou encerrar com você e eu despeço do pessoal aqui. Tá bom. Bom, obrigada a todos por terem assistido essa live. E futuramente nós estamos preparando mais atividades como essa online, obviamente. E eu espero que vocês participem também. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais.